Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Eu julgo que quem assistiu a esta discussão do programa do Governo notou uma mudança de estilo no Governo, mas o país não precisa de mudanças de estilo, precisa de muito mais do que isso, precisa da mudança da essência, da mudança de opções políticas. E há coisas que nitidamente não mudaram, nem se perspectiva que mudem. E a prova disso é justamente o programa deste Governo. As opções políticas mantêm-se num rumo idêntico ao anterior. Estrangulamento da economia é o que se propõe. Gerar mais desemprego é o que se propõe. Promover menor poder de compra à generalidade dos portugueses é o que se propõe. As vítimas dos sacrifícios sempre as mesmas, sempre a pesar mais sobre as mesmas. Mas há também outras coisas que não mudaram. As contradições de declarações e de compromissos assumidos. No dia 24 de março do ano corrente, o Sr. Primeiro-Ministro declarava publicamente, então não era Primeiro-Ministro, andávamos numa altura de pré-campanha, declarava publicamente que não é possível a nenhum responsável dizer que não será necessário mexer nos impostos, mas garantia publicamente que a mexer-se nunca seria nos impostos sobre o rendimento das pessoas. Estava dada a garantia ao povo português. Ora, justamente na primeira intervenção que o Sr. Primeiro-Ministro faz na Assembleia da República, propõe um saque aos orçamentos familiares através de um aumento adicional dos impostos. Adivinha-se de qual? Não é preciso adivinhar porque ele foi declarado. O imposto sobre o rendimento das pessoas, o IRS, correspondente a 50% do salário acima do salário mínimo nacional. É caso então para perguntar já nesta altura de que valem as garantias do nosso Primeiro-Ministro. Afinal, este Primeiro-Ministro também é capaz de dizer uma coisa num dia e de fazer exatamente o seu contrário passado algum tempo. Vamos, portanto, no mau caminho. A segunda nota que queria dar neste encerramento é de que a injustiça na repartição de sacrifícios proposta por este Governo é absolutamente escandalosa. Às famílias pede-se tudo, todo o tipo de sacrifícios, ao ponto do próprio programa do Governo dizer que serão prioritárias para entrega às famílias, reparem, alimentação, vestuário e medicamentos. É caso para perguntar onde é que se pensa que isto poderá chegar. E deixou de se falar e de se pedir às famílias um regime de poupança. Nunca mais ninguém falou disso. Poupança nas famílias. Porque não há como poupar e o Governo tem consciência disso. Não há como poupar. Os orçamentos familiares não esticam mais. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, o que as famílias querem é emprego. O que as famílias querem é salários que lhes permitam comprar e adquirir aquilo de que precisam. Mas a banca, que dobrou os lucros do ano de 2009 para 2010, sabem o que o Governo pede? Nada. Aí o Governo dá 35 mil milhões de garantias e 12 mil milhões de financiamento direto. E é justamente este o escândalo na injusta distribuição de sacrifícios e na injusta repartição da riqueza. A terceira nota, pegando justamente nesta questão da injusta repartição da riqueza. É essa injusta repartição da riqueza que nos tem guiado durante todas estas décadas, que nos leva recorrentemente à ruptura. E nessa ruptura a resposta que se dá é de austeridade. Mas a austeridade depois gera mais austeridade e a Grécia deveria servir de exemplo para nós. Mas não era preciso irmos tão longe. Os 4 pacotes de austeridade implementados pelo anterior Governo deveriam já ser lição para nós de que não deram resultado, afundaram mais o país. E qual é a resposta deste Governo? Mais austeridade, mais afundamento da situação do país, diz o Sr. Primeiro-Ministro. Aqui coloca-se a questão de quem é que surgiu primeiro, a galinha ou o ovo. Não, dizendo que não há alternativa. Não, há.
Há alternativa. Há quem não a queira ver, mas há alternativa. Daqui a 3 anos querem regressar aos mercados, mas querem regressar aos mercados como? Completamente depenados, de rastos? Não, não, isto não é inevitável. Há alternativa. A alternativa imediata para ontem é a renegociação da nossa dívida. Ainda meio de pé, nós conseguiremos renegociar essa dívida. De rastos não a conseguiremos fazer. Renegociar o déficit, se for preciso. Sim, é preciso impormos-nos também perante a União Europeia. Pôr o país a produzir e a valorizar salários e pensões para sustentar os efeitos dessa produção. E em setores estratégicos não é entregá-los aos privados. É aproveitá-los para a dinamização económica, para o desenvolvimento necessário do país e para o sucesso desse desenvolvimento e desse crescimento em função das necessidades do país e não da necessidade dos acionistas dessas empresas. Dinamizar o mercado para gerar riqueza, para termos capacidade de pagamento, para diminuirmos o nosso endividamento e para diminuirmos o nosso déficit. Este é o caminho necessário a trilhar. Senhoras e senhores deputados, os Verdes estarão profundamente vigilantes nesta legislatura e vigilantes fundamentalmente em relação a alguns setores onde o programa do Governo é absolutamente abstrato, e onde as respostas, termino aqui, Sra. Presidente, e onde as respostas do Governo não nos deixaram absolutamente nada descansados, designadamente num setor estratégico que é o setor da água, noutro setor estratégico que é o setor ferroviário e noutro setor estratégico que é o setor da energia. Muito obrigada, Sra. Presidente.